Qual é o seu nome? Heisenberg. Heisenberg. Entendi. Sente-se, Heisenberg. Há um detalhe bastante curioso no comportamento de Tuco Salamanca. Ele claramente tem problemas com autocontrole. Ele perde o controle facilmente e frequentemente entra em fúria, que muitas vezes termina com a morte de alguém. Segundo Nacho, por exemplo, em 98 ele atirou em seu parceiro, um motoqueiro chamado Dog Paulson, só porque suspeitou que ele o havia traído. Simplesmente sacou a arma e atirou bem na cara do Dog. E esses acessos de fúria podem acontecer até com pessoas de quem ele gosta. O principal é o seguinte: Tuco gostava muito do Dog. Quando Jesse vai até ele com uma proposta de negócio, Tuco o espanca brutalmente, não paga e ainda fica com a mercadoria. E o caso mais emblemático é a morte de No 12, também conhecido como Bodriak. Bastou ele começar a falar demais na frente do Walter e do Jesse. Só não se esqueça para quem você trabalha. Como o Tuco perde o controle e o espanca até a morte. Mas apesar de tudo isso, quando Walter White aparece e literalmente explode o escritório dele. Isso não é metanfetamina. Tuco paga para ele e o libera. Tudo bem, tudo bem. Você vai receber o dinheiro. E até começa a trabalhar com ele. Vamos fazer assim, daqui a uma semana traga mais meio quilo. Algo semelhante ocorreu com Jimmy McGill em Better Call Saul. Boa tarde, Jimmy acaba se envolvendo sem querer em um golpe relacionado à avó do Tuco. Mas no final, Tuco o deixa ir embora ileso. Obrigado. Anda. Sim, é tudo. Além disso, Jimmy ainda negocia para seus parceiros uma punição cruel, mas relativamente branda, quebrar uma perna de cada um. Embora Tuco fosse mais radical no início, Eu não mereço a morte, mas eles também não. por isso eu gostaria de entender o porquê. Afinal, ele já mandou pessoas para o outro mundo por coisas menores, por palavras, desrespeito ou uma frase infeliz. Qual é o motivo? Vamos tentar responder a essa pergunta neste vídeo e analisar o que há de incomum no revólver do Tuco e sua relação com sua personalidade. Qual é a inconsistência na história do pingente em forma de luvas de boxe? E se é possível explicá-la pelo enredo? E também como Tuco consegue comandar um ramo inteiro do cartel, apesar de sua instabilidade e de não ser muito inteligente. Para começar, vamos analisar as situações em que Tuco atinge o auge de sua agressividade e tentar entender o que exatamente o leva a isso. E depois, vamos comparar esses episódios com as cenas com Walter White e Jimmy McGill. Vamos começar com Jesse. Ele chega aparentemente com uma proposta de negócio, tipo, vamos trabalhar juntos? Mas para Tuco, isso não é uma negociação, é uma violação direta das regras. Na visão dele, ninguém tem o direito de produzir o produto dele no território dele. E o simples fato de alguém ter ousado fazer isso sem permissão o deixa furioso. Todos vocês são uns vermes, ninguém além de mim quer o gelo. Por isso, a reação é compreensível. Pegar a mercadoria e punir o Jesse. E o caso mais emblemático é a morte do No 12, que também, na verdade, teve seus motivos. O fato de que seus subordinados às vezes se intrometem na conversa e irritam o Tuco é mostrado em várias outras cenas. Ainda em Breaking Bad, durante a conversa entre Walter White e Tuco, Gonzo interfere. Você é um gênio mesmo, cara. É, gênio. Em Better Call Saul, acontece um momento parecido. Agora é o No 12 que se mete na conversa e tenta explicar alguma coisa pelas costas do Tuco quando ninguém pediu para ele fazer isso. Ô, idiota, aquele cara ali já tá com o olho roxo. E dá pra ver que o Tuco tá se segurando com dificuldade e deixa bem claro pra ele que não é pra fazer isso. Não se mete. Mas, pelo visto, o No 12 não tá na gangue exatamente por causa da inteligência dele. Parece que esse tipo de intervenção dos subordinados já ocorreu mais de uma vez. Só não se esqueça pra quem você trabalha. E a reação do Tuco não é um surto isolado
mas sim uma irritação acumulada, Você falou por mim? Tipo, eu sou um idiota e não consigo falar por mim mesmo? que em algum momento simplesmente vem à tona. E eu estou relaxado. Relaxado. Considerando a instabilidade dele, não é surpresa que ele acabe se descontrolando. Dá pra perceber que Tuco gosta de usar os punhos, e isso não é por acaso. Afinal, ele usa um pingente em forma de luvas de boxe no pescoço. Dá pra ver que ele claramente gosta de boxe. Como explica Hector Salamanca ao encontrar Mike Ehrmantraut, Tuco é fanático por boxe e se imagina um boxeador. Cabeça quente. Sempre foi assim. Se achava um boxeador. Talvez ele tenha praticado boxe antes, ou pelo menos queria. Aliás, tem um detalhe curioso relacionado a esse pingente. Como se sabe, os eventos de Better Call Saul acontecem antes dos eventos de Breaking Bad. E em Better Call Saul tem um episódio com Mike Ehrmantraut. Mike, a pedido de Nacho, arma uma cilada para Tuco, provocando-o e segurando-o pela camisa e pela corrente maciça até a chegada da polícia. Mãos para cima, rápido! No processo, ele arranca esse pingente dele. Aliás, o episódio se chama assim, Gloves Off, sem luvas. Vemos depois o Mike segurando o pingente na mão já em casa. Mas na série Breaking Bad, que se passa depois, vemos de novo o pingente com o Tuco. Como explicar isso? A primeira e mais lógica opção é um simples erro de continuidade, ou os roteiristas decidiram intencionalmente não tirar do Tuco esse detalhe marcante. A segunda opção é que o pingente pode ter voltado por meio de Hector Salamanca. Depois, Hector ameaçou Mike e, ao final, chegaram a um acordo. E talvez Hector pudesse pegar o pingente a pedido do próprio Tuco. Ou então, Mike poderia simplesmente tê-lo devolvido. Ainda vamos voltar a essa cena. Há ainda uma terceira possibilidade. Isso pode ser apenas uma cópia. Tuco poderia ter comprado um pingente igual após sair da prisão. Afinal, ele provavelmente é valioso para ele. Ele poderia considerá-lo como um amuleto. Basta lembrar do Dom Eladio e seu pingente com um olho, que na verdade é um pingente contra o mal-olhado. Tuco pode ter pensado que foi preso porque a sorte o abandonou e imediatamente encomendou um igual. Tudo isso é especulação, mas o pingente estar com Tuco novamente não é necessariamente um erro de continuidade. Isso é totalmente explicável e faz parte do universo deste filme. Mas vamos voltar à nossa pergunta. Porque em alguns casos, Tuco se comporta de forma extremamente instável e cruel, como com No 12, Jesse e outros. Mas no caso de Walter White, tudo passa impune, mesmo depois da explosão. A resposta, na verdade, é bem óbvia, se lembrarmos quem o criou, Hector Salamanca. Se lembrarmos do próprio Hector, em Better Call Saul há uma cena parecida, quase espelhada com Hector e Mike. Vou relembrar o contexto. Hector vai até Mike com ameaças e exige que Mike diga à polícia que a arma era dele, e não do Tuco, para reduzir o tempo de prisão. Ele tem que ir para a prisão, mas não por 8 anos. Mas Mike não só não cede, ele demonstra estar pronto para um desfecho violento. Eu vou conseguir o dinheiro, ou então ninguém sai daqui. E já está exigindo 50 mil, embora Hector nem estivesse pensando em pagar. Esse tempo já passou. Você não vai receber 5 mil. Me dê 50. No final, Hector faz concessões. 50 mil. A situação com Walter White funciona de maneira semelhante. Walter não vem pedir, ele vem exigir. O que você quer? $50 mil. Ele exige não só os 35 mil pelo produto do Jesse, mas também um adicional pelo prejuízo causado. 35 pelo meio quilo de meta que você roubou, mais 15 pelo sangue e sofrimento do meu parceiro. Ele age a partir de uma posição de força, e isso funciona. Você ficou maluco? Quer descobrir? Os roteiristas até nos dão uma dica de que essas cenas estão conectadas. Afinal, nos dois casos aparece o mesmo valor, 50 mil. Vamos com 50. $50 mil. E então fica clara a lógica do Tuco. Ele foi criado pelo Hector. E assim como o Hector, ele respeita a força e despreza a fraqueza. E você é ousado. Sem brincadeira,
Hector fala diretamente com Mike. O que eu disse pra vocês? Ele tem uns culhões gigantes. Esse princípio, o Tuco absorveu por completo. Ele quebra os fracos, mas aqueles que não têm medo e enfrentam de frente, ele vê de outra forma. Nessas pessoas, ele não vê uma vítima, mas sim um igual em potencial, ou pelo menos alguém com quem pode negociar. Ele só entende a linguagem da força, e só isso, aos olhos dele, é digno de respeito. Há outro episódio, agora com Jimmy McGill, em que ele consegue não só se safar, mas também salvar a vida de seus comparsas. Aqui pesam tanto a influência de Hector, quanto as fraquezas pessoais de Tuco. Jimmy impressiona ele desde o início com sua habilidade de falar. Uau, legal, você tem uma lábia e tanto. Aqui é preciso reconhecer o mérito do Jimmy. Ele, como um bom psicólogo, e um bom advogado sempre é um pouco psicólogo, entende bem as pessoas e, no caso do Tuco, rapidamente percebe com quem está lidando. E a primeira coisa que ele faz é demonstrar um respeito ostensivo. Por que sujar a bela casa da sua vovó? E quanto ao advogado, ele não está sendo rude. Na verdade, o tema do respeito no meio dos bandidos aparece frequentemente nos filmes. E apesar de ser muitas vezes excessivamente romantizado, basta lembrar de filmes como O Poderoso Chefão. Você veio até Don Corleone, mas pede sem respeito. Isso realmente faz sentido no meio criminoso. Respeito é basicamente capital social. Se você é respeitado, as pessoas te consideram, te pagam, não te passam para trás. Perdeu o respeito e você imediatamente se torna vulnerável. Além disso, é uma questão básica de segurança. Se alguém demonstrou desrespeito, especialmente em público, isso é sinal de fraqueza, uma ameaça ao seu status, e é um sinal para os outros. Se você engoliu isso, então podem fazer o mesmo com você. Depois disso, não é mais um caso isolado. Só não esqueça para quem trabalha. O que você disse? Você falou por mim? Entendendo tudo isso, Jimmy conversa com Tuco com extrema demonstração de respeito, escolhendo cuidadosamente as palavras, o que imediatamente faz Tuco simpatizar com ele. Mais tarde, já no deserto, quando Jimmy tenta negociar com Tuco para que ele não mate seus comparsas, ele menciona a mãe desses caras, embora ele mesmo, obviamente, não a conheça. Pensa na mãe deles. Ela é uma senhora simpática e viúva. Mas ele viu como Tuco trata a própria avó, então começa a apelar para a família e, como sabemos, para Hector Salamanca. A família está acima de tudo. E ele transmitiu essa ideia para todos os seus pupilos, do Lalo até os gêmeos Salamanca. A família é o mais importante. É exatamente por isso que ele acaba não abandonando o Hector já paralisado e continua cuidando dele. E finalmente, Jimmy pressiona mais um ponto importante para o Tuco, indiretamente ligado ao respeito, o seu ego. Percebendo como o Tuco reage à palavra rei e que ele claramente gosta dessa imagem. Chama-se Batalha do Rei. Isso significa que eu sou o rei. Ele começa a explorar exatamente isso. Ele o chama de cruel, mas justo. Porque você é rigoroso, mas justo. A justiça está acima de tudo. E isso lhe dá a chance de experimentar o papel de juiz. Como um juiz. Como um juiz. No final, ele salva tanto a própria vida quanto a vida de seus homens. Embora, em situações semelhantes, outros tenham perdido a vida por muito menos. Aliás, a palavra juiz também surge em relação ao Tuco não por acaso. Lembra do revólver do Tuco? Quando vi pela primeira vez, pensei que era uma espécie de réplica. De tão grande que ele é, chega a ser até um pouco caricatural. Ele até tem um estranho detalhe vermelho na mira. Mas como descobri, é uma arma totalmente real. Um revólver de 5 tiros da empresa Taurus International, que pode disparar 2 tipos de munição, com munição 45 Colt e cartuchos de chumbo calibre 410. As munições, aliás, são bastante caras. Em comparação com outras, claro, cada disparo pode custar de 1 a 3 dólares. Mas acho que o preço das munições não preocupa muito o Tuco. Devido ao cano curto e ao forte recuo, faz mais sentido usar esse tipo de arma para curta distância. Em resumo, para autodefesa. É mais um brinquedo de status, chamativo, do que uma ferramenta prática, mas aqui o mais importante é outra coisa, o nome.
Esse revólver se chama Judge, ou seja, juiz. Como juiz? Como juiz. Além disso, essa palavra está literalmente gravada no cano. E então fica mais claro porque Tuco escolheu justamente ele. Talvez Jimmy McGill também tenha conseguido ler essa inscrição quando apontaram esse cano para ele. E entendeu como isso poderia ser usado nas negociações. E pelo resultado, ele acertou exatamente a lógica de Tuco e percebeu por que ele precisava exatamente desse tipo de revólver Judge. Aliás, com Tuco há outro detalhe interessante. Ele é claramente instável, explosivo, violento e frequentemente sob efeito de substâncias. Por isso, seu estado emocional está sempre oscilando. Nacho realmente teme pela própria vida ao lado de uma pessoa assim. Além disso, Tuco não parece ser muito inteligente. Ele é facilmente manipulado pelo Jimmy, e às vezes até pelo próprio Nacho. Como uma pessoa tão instável pode controlar um ramo inteiro do cartel? A questão é que, apesar de toda a sua instabilidade, ele claramente tende à ordem e à disciplina. Na conversa com Nacho, fica claro que, por exemplo, a coleta de dinheiro dele é feita rigorosamente de acordo com o cronograma. Rigorosamente às terças-feiras. Toda terça-feira contamos o dinheiro arrecadado. Os traficantes aparecem. E isso leva o dia todo. Tuco gosta mesmo é de disciplina. Basta lembrar como ele, contando o dinheiro em uma dessas reuniões, ajeita uma nota que estava fora do lugar. É nesses detalhes que se percebe uma pessoa para quem a ordem é importante. Tuco também tem um faro para os negócios. Quando ele percebe que o produto de Walter White realmente dá lucro, ele é capaz de deixar de lado questões pessoais e fazer concessões. Vamos fazer assim, daqui a uma semana traga mais meio quilo. Sua perspicácia nos negócios também aparece na conversa com Jimmy McGill. Bate aqui. Ele respeita a abordagem profissional. Não, 1 quilo até sexta-feira. E sem problemas na produção. E quando o Walter quebra os acordos e pede um adiamento, isso irrita de verdade. Vocês negociam como 2 prostitutas de quinta. A outra característica que ajuda Tuco a se manter no topo da sua hierarquia é a sua desconfiança doentia, quase uma paranoia. Ele desconfia literalmente de todos. Até mesmo do próprio parente Gonzo. Não foi você que nos dedurou, né? Ontem eu percebi que viriam atrás de mim para me prender. Gonzo! Ele pode não ser inteligente, mas as pessoas o temem. Segundo Nacho, às terças-feiras, quando ele vem coletar o dinheiro, ele se senta de modo a manter o carro sempre à vista. Ele sempre senta de frente para a janela, com jeito de bandido, mas só observa o carro dele. E eu acho que isso não é só uma exigência da profissão, ou uma característica pessoal dele. Levando em conta o abuso de substâncias, eu diria que isso é uma manifestação da chamada psicose induzida por estimulantes. A psicose induzida por estimulantes é um estado em que, devido ao uso de psicoestimulantes, a pessoa começa a apresentar sintomas como alucinações, pensamentos paranoicos, ideias delirantes, ansiedade aumentada e a sensação de que há uma conspiração ao redor. É exatamente isso que está acontecendo com Tuco. Eu vejo o futuro, acredita. Eu tenho esse dom. Aqui também podemos incluir a história com Dog Paulson. Segundo Nacho, Tuco matou ele a tiros justamente por causa de suas suspeitas que não tinham fundamento algum. Esse estado do Tuco tem ainda outra manifestação. Lembra da cena em que ele de repente agarra o Walter White pela cabeça e olha fixamente nos olhos dele? Como disse Nacho, é por causa disso que a coleta de dinheiro pode se estender por um dia inteiro. Tuco é capaz de ficar 15, 20 minutos encarando uma pessoa em silêncio, literalmente pressionando ela com o olhar e deixando-a apavorada. Ele afirma que isso é um detector de mentiras, por isso perdemos o dia todo nisso. Responda a uma pergunta. Uma vez, Tuco marcou um encontro com ele e decidiu aplicar seu próprio detector de mentiras. Dá pra confiar em você?
Tuco. O papel de Tuco Salamanca é provavelmente o mais memorável da carreira de Raymond Cruz. Embora na vida real ele seja uma pessoa bastante tranquila, e cada vez que ele mergulhava no papel de Tuco era difícil para ele. Tuco não teve tanto tempo de tela, mas ficou na memória por muito tempo. Muito disso se deve à sua imagem e à improvisação do próprio ator. Eu digo para toda a equipe de filmagem, escutem, eu não vou ensaiar. Eles ficam tipo, como assim? Eu não vou ensaiar de jeito nenhum. Só montem a cena e gravem direto. A questão é que, quando Vince Gilligan tentou convencer Raymond Cruz a interpretar Tuco Salamanca, o ator já estava envolvido em vários projetos. A agenda dele era tão apertada que as cenas tinham que ser filmadas literalmente nos fins de semana. Foi exatamente essa opção que Gilligan sugeriu. Tudo bem, vamos fazer nos fins de semana, mas vocês não vão mudar nada do que eu faço. Cruz, esperando que o deixassem em paz, impôs uma condição rígida. Eu vou fazer o que eu quiser no set de filmagem, e vocês vão me pagar o dobro. Ele esperava uma recusa, mas Vince concordou inesperadamente. No final, as filmagens foram uma loucura. As cenas com Tuco foram em grande parte improvisações de Raymond Cruz. Ele avisou imediatamente que iria atuar sem ensaios, o que surpreendeu muito a equipe. Mas o resultado foi tão impressionante que, no final, todos simplesmente aplaudiram. Estamos gravando a primeira cena. Ouve-se corta e toda a equipe começa a aplaudir. Se você gostou dessa análise e quer uma continuação, por exemplo, com outros personagens de Breaking Bad ou Better Call Saul nesse mesmo formato detalhado, então você já sabe o que fazer. Apoie o canal de qualquer maneira que for conveniente para você. Pelo menos deixe um like. Para assinantes do Patreon e Boosty, estou preparando uma tradução de uma entrevista do Raymond Cruz, onde ele conta histórias engraçadas das gravações com o Tuco. E em alguns momentos é bem engraçado. A cena de apagar o cigarro na língua estava no roteiro? Não, eu só estava entediado. Vou deixar o link. Se tiver interesse, junte-se a nós.